Vou fazer um vídeo sobre o bullying. Bom, o Wellington é aquele cara que atirou nas crianças lá na escola de Realengo, tá? Então a tese da mídia é que ele era um monstro. Eu concordo com a mídia. O Wellington era um monstro, só que ele foi criado pela nossa sociedade, através do bullying. Eu vou mostrar para vocês a minha tese. Pode não ser a verdadeira, mas é o que acredito. Vamos lá, então quem criou esse monstro? A sociedade, porque deixou desamparada a mãe esquizofrênica do Wellington. A mãe adotiva, que apesar de toda a boa intenção, não conseguiu criar ele de maneira adequada. E, principalmente, no meu entender, o governo, através da escola, que permitiu o bullying sobre o Wellington e depois viu as consequências, simplesmente notificou a mãe. A escola tinha tinha a responsabilidade de sanar o problema que ela criou. Então o bullying, o Wellington era maltratado na escola, ele foi jogado dentro de uma lata de lixo, pegaram ele de cabeça para baixo, botaram dentro da privada, deram descarga, e as meninas também ficavam passando a mão nele e ele queria se manter virgem, então aquilo era uma tortura para ele. Vamos lá, muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria sem se importar com meus sentimentos. Então isso aqui, gente, o cara é maluco, o cara é louco, o cara é um monstro, mas ele tem uma visão perfeita do que acontece. Por quê? Todos que estavam por perto, esses aqui, gente, são os verdadeiros mandatários do bullying. Olha só para vocês verem que a mesma visão tem quem estuda o bullying. Vamos lá. Se há um jovem agressivo a quem todos se dobram, isso envia um sinal ao molestador de que o que ele está fazendo está funcionando. Então, talvez por isso que o Wellington tenha matado mais meninas. Ele matou quem mandou praticar o bullying e não quem praticou. É uma coisa interessante. Então, eu tirei esses estudos de um estudo lá do Estadão. Olha, estudo associa bullying na adolescência a status social. Então, a pessoa que sacaneia os outros acaba sendo querido pelos colegas. E pela carta que ele deixou também, está que o Fantástico publicou. Olha só, o Fantástico também publicou uma conversa entre os ex-amigos do Wellington, né? Algumas pessoas disseram que ele era maltratado na escola, que jogaram dentro de uma lata de lixo. É verdade isso? Pegaram ele de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas. Vai lá, mexe com ele. Ou até incentivo delas mesmas. Vamos brincar com eles, vamos sacanear. As meninas tocavam nele, passavam a mão nele e tudo mais. Tentavam assediar ele. Vem cá, bota a mão aqui. E ele ficava todo acuado. Eu acho até que a gente tem uma parcela de culpa, às vezes, por ter ridicularizado ele. Então o Ícaro Benício falou muito bem. Quem praticou o bullying contra o Wellington, na verdade, é quem praticou o crime lá na escola de Realengo. Só que essa visão, que todos nós temos responsabilidade pelo que aconteceu, não é a visão majoritária, não é a que a mídia defende, que ela advoga, que ela esposa. Então, mas por que não se defende essa tese? Porque é muito melhor, gente, espiar, botar a culpa num bode expiatório. E você acaba com aquele bode como se joga o bode de ladeira abaixo, como se todos os nossos pecados fossem ser salvos junto com a morte do bode. Mas não é assim. Nós todos temos responsabilidade. Veja como que a pessoa tenta tirar a culpa da gente. Ó. Não culpa no que ele fez. O que ele fez não tem explicação. Tudo que aconteceu na vida dele não justifica. Então essa aqui é a visão da sociedade. Mas se o que ele tivesse feito não tivesse explicação, não tem como a gente evitar os próximos acontecimentos. Então tem que ter uma explicação, tem que ter uma lógica e a ciência tem que estudar para que a gente possa evitar. Não é escondendo a cabeça na areia que nós vamos resolver o problema. Ó, milhões de crianças sofrem bullying todos os dias, mas isso não leva pessoas a esse tipo de atitude. Parece que na história desse cidadão há uma quantidade de fatores que se juntam para levá-lo a esse tipo de ação. É evidente que há vários fatores, mas é evidente também que o bullying foi determinante. Então não é porque muitas pessoas não vão ser monstros que sofreram coisas que algumas delas não vão ser. Então a gente não pode deixar ter bullying para que nenhuma se torne monstro, porque um monstro faz muito estrago. Então não é que poucos vão se tornar monstros, não é por aí. Quero deixar claro que não sou responsável por todas as mortes que ocorrerão, embora meus dedos responsáveis por puxar o gatilho. Interessante a frase do Hélio.
Cada vez que vire alguém se aproveitando da bondade ou da inocência de um ser, lembre-se que esse tipo de pessoa foi responsável por todas essas mortes, inclusive a minha. Outra frase interessante. Eu deixei uma casa em Sepetiba e quero que dê para os animais, porque são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho que os seres humanos. Achei interessante também essa visão. O pessoal pichou a casa que tinha, onde ele tinha morado, não é nem a casa dele. Então, se existem pessoas morando aqui, gente, elas tinham que ser respeitadas. Então, nós, como sociedade, somos tanto agressivos quanto o Wellington. Olha só, assassino, covarde. O cara é um assassino? É, mas ele é maluco, ele é louco, ele tem culpa de ser esquizofrênico? Será que ele é covarde? Um cara que atentou contra a própria vida é um covarde? Ele deixou essa carta, tá? Aqui foi o endereço onde eu peguei. Então, a professora do Hélio, o que ela fala? Não tinha uma participação com a turma, era mais fechado. Será que ele era fechado para a turma ou será que a turma se fechava para ele? Será que as pessoas isolaram ele ou ele não queria participar do grupo? Todo mundo quer ser aceito pela sociedade. Quem não é aceito é porque a sociedade não aceita, não porque a gente não quer participar. Mas não dava nenhum problema. Não apresentava agressividade. Ele não dava problema porque ele apanhava, ele não batia. Quem dá problema é quem bate. Então, quem bate recebe atenção, quem apanha não recebe. É interessante essa visão. Então, os professores não observaram porque ele apanhava. Quem apanha, tudo bem, não pode abater. Então, a conclusão que eu chego, não é fazendo como o avestruz que nós vamos resolver o problema. O cara é maluco, gente, mas ele tem uma lógica. A gente tem que estudar essa lógica, usar toda a nossa inteligência, usar todo o conhecimento científico para que isso não volte a acontecer. Não é falando que não tem lógica, que o cara não tem razão nenhuma. Não é por aí que a gente vai resolver o problema da agressividade, do bullying e dos monstros. Então, a proposta minha qual que é? Tratar com respeito todos os seres vivos, tratar com carinho. Sempre que você vê que alguém está precisando de ajuda, não só você se oferecer para ajudar, mas como se você não puder dar conta, buscar ajuda em outro lugar. Então a gente não pode se omitir. Falou, moçada?